Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso projeto de ministrar as lições bíblicas da CPAD. Estamos no primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a Revista dos Jovens. O título da revista é O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. A lição 2, a doutrina de Moisés. Esta aula é referente ao dia 14 de janeiro de 2024. Estamos gravando as lições dos adultos e dos jovens. Se você achar por bem compartilhar com os jovens e com os adultos, nós sempre trazemos também algum acréscimo, algum comentário para enriquecer a aula. Por que eu optei por gravar as aulas dos adultos e dos jovens? Porque a revista dos adultos é um curso de eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da igreja. E essa revista dos jovens é um estudo profundo de bibliologia. Então, se você acompanhar as aulas dos jovens e dos adultos, você estará fazendo um curso profundo de eclesiologia e de bibliologia. E isso vai ser muito bom para o seu crescimento espiritual. Por isso eu te convido a compartilhar com os irmãos e amigos. Texto principal, iniciando a lição. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim e fica lá. Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Resumo da lição: Moisés recebeu a lei diretamente de Deus. Leitura da semana, segunda, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Deus entregou os mandamentos a Moisés. Na terça, Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus cumpriu toda a lei. Na quarta, Jeremias 31, capítulo 31, Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. O antigo concerto apontava para o novo, a nova aliança. Quinta, Gálatas capítulo 3, versículo 24. A lei nos conduziu a Cristo. A lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Vamos explicar esse termo daqui a pouco. A sexta, Levíticos capítulo 1, versículos 1 a 7. As normas quanto aos holocaustos. Holocaustos e sacrifícios. Sabe qual é a diferença? A diferença é que os holocaustos, os animais sacrificados como holocausto, depois eles eram queimados e o sacrifício não. Sábado, Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, fala sobre as leis morais. Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. E Deuteronômio capítulo 5 fala sobre a repetição dos 10 mandamentos. Objetivos: compreender o significado da antiga aliança, explicar o que são doutrinas litúrgicas, mostrar o que são as doutrinas morais. Irmãos, antes de iniciar, aqui na leitura de quinta-feira diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 24, que a lei nos conduziu a Cristo. Paulo fala que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Eu já preparei um texto aqui, eu vou ler o texto para ficar mais dinâmico. O que era o aio? O aio era o pedagogo. Ele conduzia a criança, ele educava e conduzia a criança. Eu vou ler o texto aqui, mas eu vou adiantar só a explicação. Mas, por exemplo, uma família, ela contratava um aio, um pedagogo, um educador, para cuidar da criança. Até aquela criança ou as crianças da casa, irem
adquirir a idade adulta, a maioridade. Então ele disciplinava as crianças, educava, levava a criança para a escola, voltava com a criança da escola. Ele cuidava das crianças, ele era o pedagogo, né? De onde vem a questão do pedagogo hoje, que trabalha com a pedagogia, com as crianças. Vem desse sentido aí, o paidagogos, né, em grego. Então, o que significa isso? Significa que aquela criança, quando ela atingia a idade adulta, a maioridade, já não tinha mais razão daquele pedagogo. Então ele era dispensado. Aí ele ia arrumar outra criança para cuidar até a idade adulta. Mas foi isso que aconteceu com a lei. A lei, ela apontava para Jesus. Os sacrifícios mosaicos para o perdão dos pecados apontavam para Jesus. Quando Jesus veio e fez o sacrifício perfeito e eficaz, que vale para sempre, conforme está escrito lá em Hebreus, e não precisou mais fazer sacrifício de animais, porque Jesus foi o último sacrifício, o perfeito e eficaz, que vale para sempre. Então, a lei conduzia, nos apontava para Cristo. Foi quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus já sabiam que o Cordeiro era sacrificado para o pecado do povo. Mas só que o João já veio com outra mensagem, né? Porque o Jesus era o Cordeiro de Deus que não tirava só o pecado do povo de Israel, mas tirava o pecado do mundo. Então, quando Jesus veio, já não precisava mais da lei. A lei nos falava que Jesus viria, os profetas falavam que Jesus viria. Quando Jesus veio, é como se tivesse atingido a maioridade. Então, a lei nos serviu de aio. Quando Jesus veio na plenitude do tempo, não houve mais a necessidade da lei, porque agora nós temos Jesus. A lei era a sombra, mas agora nós temos o que é real, entenderam? Então é esse sentido aí. Mas a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Assim como aquele pedagogo, aquele aio, aquele pedagogo conduzia a criança até a idade adulta. A plenitude do tempo é como se fosse a idade adulta, quando Jesus manifestou, nascido de mulher. E então ali a gente já não está mais com necessidade da lei, porque agora nós temos Jesus. Eu vou ler aqui o texto. Vai estar na descrição do vídeo, tá? Esse texto. O aio é um escravo ou pessoa de confiança que cuidava de um menino grego ou romano, educando-o ou disciplinando-o até que ele fosse maior de idade. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Vou ver se eu deixo essa referência também, para poder ter uma referência do que nós estamos falando aqui. Ele, o aio, o pedagogo, levava a criança para a escola, buscava, disciplinava a criança, era o responsável por educar a criança. Quando ela se tornava maior de idade, a função do aio, ou seja, a função daquele pedagogo, terminava. O aio é uma simbologia da lei. A lei apontava para Jesus. Os sacrifícios eram feitos para o perdão dos pecados. Mas depois que Jesus veio, a função da lei acabou, porque na plenitude do tempo, Jesus se manifestou e chegou até nós aquele de quem a lei falava, de quem os profetas falavam. O próprio Moisés disse em Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus suscitará um profeta, como eu, no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Quem falou isso foi Moisés. Olha só que interessante. E esse texto sobre o que Moisés falou foi citado por Pedro em Atos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aí no contexto ali, Pedro está fazendo referência a Jesus. Ou seja,
Agora Jesus já tinha vindo. Moisés falou que ele viria. Era o aio conduzindo a Cristo. Mas agora Jesus já veio e não precisamos mais do aio, porque agora nós temos Jesus. Baseado nesse texto, a gente vê que a lei apontava para Cristo. E Pedro, no período da graça, fala que Jesus já veio. Ou seja, agora não precisamos mais da lei, porque agora temos aquele de quem a lei falou, que é Jesus. Mas lembremos que a lei moral que nos leva à santificação está valendo. A lei civil é para os judeus. Aqui se refere à lei religiosa, à lei cerimonial. Não são mais necessários sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre. A lei ela é dividida em 3. Nós vamos ver isso na lição. Mas já estou adiantando aqui para a gente ir pegando a noção da coisa. Tinha a lei moral, que era para a santificação. A gente vai ver os 10 mandamentos. Tinha a lei civil, que era para o povo de Israel. Era para eles ali, a lei civil. Uma lei civil, por exemplo, só para os irmãos entenderem. Quando o homem casava, ele ficava 1 ano sem ir à guerra. Ele ficava 1 ano de lua de mel com a esposa dele, sem ir à guerra. Isso era uma lei civil, que estava valendo para o povo de Israel. Entendeu? Então, tem a lei civil, tem a lei moral, que está relacionada com os 10 mandamentos, e tem a lei cerimonial, relacionada aos sacrifícios. Então, a lei civil era para os judeus. A lei moral está valendo, não pode matar, não pode roubar, né? Mas tem a lei dos sacrifícios, né? A lei cerimonial, que era a lei dos sacrifícios. Então, é importante a gente entender que quando se está falando da lei aqui, está falando das leis cerimoniais, religiosas. Então, aqui nós vamos agora iniciar. Então, nós falamos aqui que os 10 mandamentos. Vou ler um comentário aqui. Os 10 mandamentos exprimem a vontade de Deus em relação ao ser humano e são um resumo da lei moral do Senhor para a santificação. Em seguida, tá? Então, a lei moral do Senhor. Então, aquilo que eu falei, tem a lei moral, tem a lei cerimonial e tem a lei civil. Nessa lei moral, a lei que foi entregue para Moisés é um padrão de moralidade, não só para os judeus, mas para todos os seres humanos. Roubar está errado em qualquer lugar, né? Roubar, levantar falso testemunho, né? Falar mentira contra uma pessoa, acusar a pessoa com provas falsas, essas coisas, isso é moralidade, está relacionado aos 10 mandamentos. Mas essa lei moral, os 10 mandamentos, também mostra a questão do pecado, ela evidencia o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, o pleno conhecimento dele. Está escrito lá, não matarás, quer dizer, não, é ordem, né? Então quer dizer, tudo aqui, não farás imagens de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Então é ordem, é uma ordem definida para que o povo siga, para a sua santificação. E é exatamente aqui revelar a santidade de Deus. A santidade do Senhor foi revelada por intermédio da lei mosaica. Assim como na nova aliança, ele revela ao mundo o seu amor através de Jesus. Então aqui nós estamos entendendo que a lei foi entregue a Moisés, é um padrão de moralidade para todos os seres humanos, que nos evidencia o pecado, aquilo que a gente deve fazer ou não, e mostra a santidade de Deus. O texto bíblico, Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 26. O texto bíblico diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, acabei de explicar agora que era o aio, o pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio em Jesus,
já não estamos debaixo do aio, quer dizer, não dependemos mais do pedagogo. É como se nós tivéssemos alcançado na plenitude do tempo a maioridade. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É um dos versículos que baseia, né, a doutrina da adoção. 1 João capítulo 1, versículo 12, João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aqui, Paulo fala, porque todos, Gálatas 3, 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então é esse relacionamento de fé, de crer, de receber Jesus, que nos faz filhos adotivos de Deus. É uma doutrina bíblica chamada doutrina da adoção, que fala que Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, que fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, a doutrina da adoção, que Deus nos fez filhos, hein? O amor de Deus sendo manifestado, que Ele nos fez filhos adotivos. E o filho adotivo, nós sabemos, mediante a lei, ele tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações também do filho legítimo. Comentário da lição, introdução. Nesta lição vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações. Item 1, a antiga aliança. 1.1, compreendendo o termo. A expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciada e nem desvalorizada. Tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade de seu povo, Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Um exemplo é a aliança que Deus fez com Israel e que é denominada de os 10 mandamentos. Esse concerto aqui com C, no sentido de aliança, esse concerto foi entregue a Moisés no Monte Sinai, Êxodo capítulo 34, versículo 28. Concerto no sentido de aliança, de pacto. Então, esse concerto foi entregue a Moisés no Monte Sinai. E como resumo da aliança de Deus com Israel, é possível afirmar que a expressão antiga aliança faz referência à forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Em síntese, assim como a nova aliança, a antiga cumpriu o propósito de Deus em se conectar e falar com os homens. Item 2, número 2, as características e propósitos da antiga aliança. A compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança. Esse exercício passa por identificar que o Novo Testamento tem a dizer a respeito de suas características e de seu propósito. A abordagem neotestamentária sobre a antiga aliança é feita por meio da comparação entre ambas, tornando assim os seus aspectos, os seus respectivos significados, conhecidos e compreensíveis. A carta aos Hebreus nos apresenta uma comparação entre a aliança e a nova aliança. Na introdução, o autor nos apresenta como Deus tem se comunicado com o seu povo na história, tanto na antiga quanto na nova aliança. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Acerca da antiga aliança, esse mesmo texto apresenta as suas principais características. Os homens foram seus instrumentos. Ela foi externa. Ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimoniais e foi representada por símbolos. Sendo assim, por meio da antiga aliança, Deus firmou um relacionamento com o seu povo, preservando-o de possíveis contaminações
enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança a partir do que viam e experimentavam na antiga. Aqui fala que a intenção de Deus foi guardar o povo de possíveis contaminações. Por quê? Porque o povo de Israel, ele tinha as nações vizinhas, e as nações vizinhas eram politeístas, faziam muitas barbaridades. Tinha nação que sacrificava os seus filhos, que queimava os seus filhos aos deuses deles. Então, para que Deus pudesse guardar o povo, ele apresentou aliança, ele apresentou esses mandamentos. E nós conhecemos na história de Israel, infelizmente, que o povo não guardou aliança, né? Não guardou muito aliança, não. Se corrompia com Baal, até alguns reis sacrificaram aos ídolos. Aí aconteceu a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado para o cativeiro da Síria. Aquelas 10 tribos nunca mais voltaram. Aqueles que permaneceram em Samaria foram misturados com os outros povos. Aí deu origem aos samaritanos. Aí depois, uns 150 anos mais ou menos depois, o Reino do Sul foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde ficou 70 anos. Tudo isso por causa da idolatria, porque não guardou a aliança. Voltando aqui, item 3. A relação entre a antiga aliança e a nova. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósitos, é possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, em claro alinhamento com o ensinamento de Jesus. O escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela. Jesus é a superior aliança, amém? E esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Em ambos os casos, existe a presença da promessa, visto que qualquer aliança depende da existência de uma promessa que, nesse caso, é confirmada por sinais exteriores, como o arco nas nuvens e a circuncisão, além da ceia do Senhor. As promessas que Deus fez na antiga aliança foram cumpridas perfeitamente em Cristo. As que pertencem à nova aliança também se cumprirão, pois quem prometeu não muda. Fica evidente, tanto pela essência como pela presença da promessa, que as duas alianças estão intimamente ligadas. Então aqui nós vemos que a antiga aliança se cumpriu em várias promessas. A maior promessa da antiga aliança foi a vinda de Jesus, né? A que se cumpriu. E há a nova aliança, um novo pacto que foi feito com Israel, que Deus dará um novo coração para o povo, e o povo vai servir a Deus de verdade. Essa aliança não aconteceu ainda. Israel ainda não vive esse novo pacto, essa nova aliança, esse novo concerto. Israel ainda não vive. Mas Israel, na época da escatologia, quando se consertar, né, na época da grande tribulação, depois da grande tribulação, naquele momento escatológico ali, que nós não vamos entrar aqui agora no mérito, mas ali Israel vai reconhecer Jesus, e então vai ter esse pacto. Mas a igreja já vive antecipadamente esse pacto da nova aliança. Mas esse pacto feito com Israel da nova aliança ainda vai acontecer ainda. Por isso que está falando aqui, que são promessas que ainda não, que também se cumprirão, pois quem prometeu não muda. Aqui nós vamos para o item 2, as doutrinas litúrgicas. O que eram? As doutrinas litúrgicas também são identificadas como as leis cerimoniais. Essas leis regulamentaram o sistema de ritos,
ordenanças e cerimônias, inclusive na oferta de animais em sacrifício a Deus, inicialmente no tabernáculo, lá no deserto, mas depois foi construído o templo. E depois no templo. Os sacrifícios dos animais, as leis cerimoniais, consistiram em holocaustos e observâncias de festas religiosas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes, a festa de Pentecostes. O ato de sacrificar animais está implícito na ação de Deus em vestir Adão e Eva logo que pecaram. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aquele animal que foi sacrificado para que Deus cobrisse a nudez de Adão e Eva e substituísse aquelas folhas de figueira que eles cozeram. Aquelas folhas de figueira significam os recursos humanos. Os recursos humanos, as condições humanas, o que a gente faz humanamente falando, isso não nos justifica. Para que Deus se agradasse daquela cobertura da nudez dos homens, do homem e da mulher, foi necessário o sacrifício de um animal. E usando a pele daquele animal, Deus preparou roupa para eles. Deus estava dizendo assim: olha, vocês não são capazes de se redimirem, mas eu vou prover a redenção para vocês. Aquele animal é uma tipologia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a justiça humana não satisfez a Deus, mas a justiça daquele animal, que teve aquele primeiro animal que teve sangue derramado em favor do homem. Agora, o Cordeiro de Deus teve o seu sangue derramado para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos os nossos pecados cobertos pelo sangue de Jesus. Por isso que esse animal lá do Éden, que foi sacrificado para que Deus preparasse roupas para Adão e Eva, por isso que esse animal ele é uma tipologia de Jesus Cristo, mostrando que o que o homem fizer não é capaz de redimi-lo, mas somente por meio da ação de Deus é que nós temos a nossa redenção, a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Voltando para a leitura, o ato de sacrificar animais está implícito na ação de Deus em vestir Adão e Eva logo que pecaram. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E pode ser identificado explicitamente nos dias de Caim e Abel, além de outros casos. Portanto, elas se constituem tanto de ordenanças como de sacrifícios de animais, e com elas a intenção de Deus foi a de normatizá-las, quer dizer, dar normas para elas, normas que deviam ser seguidas. O que aconteceu enquanto Israel peregrinava no deserto e momentos antes da constituição do tabernáculo, com vistas à organização das ações que ali ocorreriam. Portanto, por meio dos ritos, das ordenanças e das cerimônias que juntos formaram as doutrinas litúrgicas, Deus revelou o seu caráter santo e exigiu o mesmo de seu povo. Então, lembramos, quando nós falamos que houve o cumprimento da lei em Jesus, estamos falando da lei cerimonial, dos sacrifícios, da liturgia, das ações culticas, né, dos cultos. Não estamos falando da lei civil e não estamos falando também da lei moral. Que a lei moral, você lembra os 10 mandamentos. Número 3, tempo de operação. A proposta deste subtópico é refletir sobre o prazo de validade das doutrinas litúrgicas. Ao chamá-las de sombras das coisas futuras, Colossenses 2,17, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia sugere um tempo limite de atuação determinado pela chegada daquilo que ansiosamente se aguardava. Por isso, até quando essas doutrinas vigoraram, quando e por que deixaram de existir?
Essas doutrinas litúrgicas trabalharam com símbolos e tipos que apontaram para aquilo que haveria de vir, com referência a um novo tempo inaugurado por Cristo, motivo pelo qual é possível afirmar que essas doutrinas foram válidas até a morte de Cristo, ou seja, quando chegou a plenitude do tempo, o tempo da maioridade. Lembra daquela criança que foi acompanhada pelo pedagogo, o aio, né, o pedagogo, até a maioridade. A partir dali ele não tem mais utilidade. Quando Cristo chegou, essas doutrinas não foram mais válidas, porque agora Jesus chegou. Aquilo que era sombra agora é realidade em Jesus Cristo. Houve o que pode ser chamado de substituição, cuja estrutura é: Cristo é o verdadeiro sacrifício, João capítulo 1, versículo 29, e os crentes cumprem a função sacerdotal, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9, à medida que oferece sacrifícios aceitáveis diante de Deus. É o sacerdócio real e o sacerdócio santo. Sacerdócio real é quando nós servimos a Deus, somos embaixadores de Jesus Cristo, somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador representa o seu país em um outro país. Nós somos embaixadores do reino de Deus, representamos o reino de Deus na face da terra e estamos a serviço do rei, a serviço real do rei. E quando nós estamos pregando, evangelizando, falando de Jesus, nós estamos trabalhando na obra de Deus, fazendo visitas, nós estamos exercendo o sacerdócio real, que é o sacerdócio de serviço. Mas quando nós estamos adorando, louvando, glorificando, adorando a Deus, lendo a Bíblia, jejum, oração, intercessão, nós estamos exercendo o sacerdócio santo. Sacerdócio santo é vida com Deus. Sacerdócio real é serviço para Deus. Deus nos chamou para adorá-lo e para servi-lo. Já falamos sobre isso, mas o comentário aqui está pedindo para a gente enfatizar. É comum ouvir falar de lei moral, lei cerimonial e lei civil. Os preceitos morais são resumidos nos 10 mandamentos. São os que tratam dos princípios básicos morais. A lei cerimonial é que trata das festividades religiosas, o sistema de sacrifício e da adoração, o santuário, os alimentos limpos e imundos, as instruções sobre a pureza ritual, né, que o sacerdote tinha que trocar a roupa, colocar as vestes sacerdotais, que ele tinha que se lavar com água pura antes para poder entrar no Santo dos Santos. Tudo isso é lei cerimonial. A lei civil diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. São regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel. E a lei moral, que vale para hoje, para nós, é a lei dos 10 mandamentos, é aquele ensino dos 10 mandamentos que nos ensina a ter uma vida com Deus e também uma vida em relação aos homens. Nós vamos ler daqui a pouco a respeito disso. Vamos falar das doutrinas morais agora, no item 3. Aqui agora vai falar mais sobre os 10 mandamentos, vai dar uma clareza melhor. 3.1, uma análise introdutória. As doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósitos de salvação, pois esta é obra da graça de Deus e somente pela fé em Jesus Cristo pode ser alcançada. Essas doutrinas evidenciam a natureza e a vontade de Deus que as entregou a Moisés. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis, e por meio da obediência a elas, que Israel foi mantido como povo de Deus e pôde refletir a santidade divina. Essas doutrinas têm relação direta com os 10 mandamentos e juntos regulamentam o exercício da justiça.
o respeito mútuo entre as pessoas. Então, olha só, regulamenta o exercício da justiça e o respeito mútuo entre as pessoas. Em síntese, as doutrinas morais exprimem parte da lei de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo é santa, e como expressão da vontade divina, ela é boa, agradável e perfeita. Aqui, irmãos, falou que em meio à obediência, Israel foi mantido como povo de Deus. Mas o reino do norte, né, as 10 tribos, foi levada para a Síria e nunca mais o pessoal voltou, as 10 tribos voltaram. Os membros das 10 tribos que permaneceram em Samaria misturaram com os outros povos e deram origem aos samaritanos, mas houve remanescentes dessas 10 tribos que fugiram para a tribo do sul, que é Judá e Benjamim, o reino do sul. E então a identidade das 10 tribos conseguiu ser mantida. E depois o próprio reino do sul foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde permaneceu 70 anos, mas depois o povo voltou, né? Aquela história lá de Neemias, Esdras, né? Esdras e Neemias, Neemias com uma ação mais administrativa, Esdras com uma ação mais sacerdotal, e ali eles restauraram o culto a Deus. E depois do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel nunca mais se envolveu com idolatria. Depois do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel nunca mais se envolveu com idolatria, nunca mais cometeu práticas pagãs, nunca mais adorou a Baal. Por isso que o povo foi mantido depois como a nação de Deus. Foi mantido como povo de Deus, né? Como está aqui no comentário. Número 2, o seu propósito. O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar, princípio repetido pelo apóstolo João. Vos escrevo para que não pequeis. 1 João capítulo 2, versículo 1. No texto de Êxodo está a expressão provar-vos, que aparece também no episódio em que Deus provou a Abraão. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, olha, as doutrinas cerimoniais, a lei cerimonial apontava para Cristo, era o aio que nos conduziu a Cristo. Quando Cristo chegou, não houve mais necessidade das cerimoniais. As morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecador e convidam-no a buscar a solução em Deus. As doutrinas morais visam também guiar o crente ao conhecimento da vontade de Deus e viver em santidade. Então aqui é importante a gente entender, ficar gravado isso, irmãos. A lei era cerimonial, civil e moral. A lei que a gente foi liberto delas é a parte cerimonial, dos sacrifícios, porque ela se cumpriu em Jesus, amém? A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo, os escritores, os homens usados por Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo ou santificado. Eu gosto muito de João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E Jesus disse: todo aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Todo aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Precisamos conhecer Jesus por meio das Escrituras. Eu tenho enfatizado muito isso nos últimos tempos, nas lições da escola dominical e nas mensagens também, a figura do Apolo.
Apolo era um homem poderoso em palavras, ele era poderoso nas escrituras, ele convencia os judeus de que Jesus era o Cristo, porque ele conhecia a palavra de Deus, porque ele conhecia a mensagem da palavra de Deus. E hoje nós temos o Evangelho, e Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Conclusão: nessa lição reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é um instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. É um instrumento que leva a mensagem de Deus aos seres humanos. Em 2 Coríntios 4,4 está escrito: porque o Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Antes, Paulo diz: porque se nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Por que, irmãos, que o diabo cega o entendimento para não resplandecer a luz do evangelho? É porque na luz do evangelho, na mensagem do evangelho, está revelado o plano da salvação de Deus. Quando a pessoa quando ela começa a ler o Novo Testamento, ela começa a conhecer o plano da salvação de Deus. Por isso devemos pregar o Evangelho e compartilhar o plano da salvação de Deus com todas as pessoas que nós pudermos. Compartilha esta aula com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.